Bom, olha a gente aqui de novo falando sobre esse filme que estreou na Netflix nesta semana, o Democracia em Vertigem, que é um documentário dirigido pela Petra Costa, que é realmente um documentário muito bom. Se você ainda não assistiu a nossa crítica sobre este filme, sobre este documentário, é só você olhar aqui do lado que você vai poder achar aí a nossa crítica, você vai poder assistir. A gente está gravando esse vídeo de novo porque justamente essa crítica a gente tentou deixar ela de uma forma bem apartidária. A gente não quis falar sobre política, né? Apesar do documentário falar sobre política, a gente tentou analisar as partes técnicas, analisar mais o sentido do documentário do que o que ele está mostrando ali. E é por isso que a gente está gravando esse vídeo agora, que a gente vai fazer uma análise. E eu posso dizer para você que é uma análise pessoal minha, né? No máximo do Lucas também, que está aqui do meu lado, vai conversar comigo a respeito. Mas é uma análise sobre o que esse documentário quer passar. Qual é a mensagem que a gente tem com o Democracia em Vertigem. A gente tá fugindo. Basicamente. Então, se você quiser saber a nossa opinião a respeito, fique aqui com a gente. Meu nome é Luiz Henrique Oliveira e seja bem-vindo ao nosso canal. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de convidar você a se inscrever aqui no nosso canal, porque o seu feedback, como sempre, é muito importante para nós. E você também pode ativar o sininho aí para receber as nossas notificações. Você pode também compartilhar esse vídeo nas redes sociais aí, a gente vai ficar bem feliz em saber que você gostou do trabalho que a gente está fazendo aqui. E obviamente é preciso lembrar você assim como no nosso vídeo da crítica do Democracia em Vertigem, esse vídeo ele vai ter os comentários moderados. O que acontece é que neste vídeo, nesse documentário, você tem um apanhado do que aconteceu no começo das jornadas de junho de 2013 até o impeachment de Dilma Rousseff. A gente acompanhando toda a trajetória que a gente vê na tela, né, durante a projeção desse filme, é que a democracia praticamente é uma entidade que só está aí porque não tem o que colocar no lugar. As pessoas hoje aqui no Brasil veem o comunismo como uma ameaça. Ou seja, a gente voltou para 1964, porque o comunismo morreu praticamente quando caiu o Muro de Berlim e quando a União Soviética parou de existir em 1991. Então ela já não é mais uma ameaça. Essa corrida sobre o comunismo aqui no país é uma corrida de fantasma. As pessoas estão correndo atrás de gente morta, porque não oferece nenhum risco. O comunismo é uma coisa que não existe mais e não é possível mais você substituir a democracia pelo comunismo. Então a gente chega à conclusão de que algo está muito errado na política, não só nacional como no mundo inteiro, né? A gente vê que está aí uma coisa mais voltada para o totalitarismo, para o autoritarismo, essa coisa de ficar liberando arma para todo mundo, essa coisa de... sabe, tipo, vamos cortar a previdência do povo aí, porque, né, tá dando prejuízo, mas os bancos não podem taxar de jeito nenhum, né? Deus me livre de taxar banco. Não pode, imagina. O Paulo Guedes outro dia tava falando, tipo, não vai... que uma das coisas da nova previdência que foi aprovada foi aprovada, não. Que tá lá no Congresso, é, tipo, aumentar um pouquinho a taxação dos bancos para poder compensar as perdas da previdência. O cara já falou, não pode, imagina, que isso? Pode taxar banco, mas fazer o povo trabalhar até os 65 anos pode, com certeza. O pessoal tá lá cheio de problema de saúde, consegue nem andar direito, não tem nem dinheiro pra comprar carro pra dirigir, tem que ficar dependendo de transporte público, também é uma bosta. Exatamente. Não, tem que trabalhar até 65 anos. Não, a gente vai ter que trabalhar até os 65 anos, estão querendo enfiar o regime de capitalização na nossa goela, que pra quem não conhece a história do regime de capitalização, é só procurar aí. Joga no Google, regime de capitalização Chile. Você vai ver o que você vai achar. Não adianta. O quê? Pra essas pessoas não adianta isso. O quê? Jogar no Google? É, porque é tudo fake news. Ah, é verdade, esqueci que a mídia conservadora, a mídia tradicional é mentirosa. Quem tá falando a verdade é o Alan da Terça Livre, com certeza. O Bernardo Custer, o Nando Moura, esse pessoalzinho aí que tá falando a verdade. Não, saiu nesses grupos de conservador, de WhatsApp, tinha uma pessoa falando que hoje em dia não precisa mais estudar história, que a gente tem todas as informações pelo WhatsApp e pelo Facebook. Olha o nível da burrice, né, gente? Tipo, a gente já viu esse filme antes, a gente já viu esse povo que tá no governo hoje, a gente já viu isso acontecer anteriormente no país, né? E não faz muito tempo, 1900, lá na década de 60 e tal.
Então a gente sabe como a história vai terminar. A gente sabe que essas coisas elas não vão dar certo, sabe? Tipo, você ter um governo populista, autoritário, é o caminho pro abismo. Só que também a gente não pode fechar os olhos para os erros que aconteceram enquanto o governo de esquerda estava no poder. Apesar de eu me considerar uma pessoa socialista, eu pessoalmente sou uma pessoa socialista, com viés de esquerda, eu não fecho os olhos para várias coisas que aconteceram de errado nos governos petistas e que acabaram levando a gente para onde a gente está hoje. Então uma coisa interessante desse documentário, o Democracia em Vertigem, é que ela traz finalmente um grande petista, o Gilberto Carvalho, que foi ministro da Comunicação Social do governo, da Secretaria-Geral do Governo, desculpa, e ele faz o meia-culpa. Ele mostra que realmente tem pessoas ali que sabem do que aconteceu, sabem que na onde erraram e sabem que esses erros trouxeram a gente para onde a gente está hoje. Então eu estou gravando esse vídeo, na verdade, é uma espécie também de desabafo, né? Porque quando a gente fala de crítica cinematográfica, a gente faz o possível para tentar não falar de política nos vídeos ou misturar os assuntos. Evidentemente, é lógico que nem sempre dá certo, né? Tipo, uma ou outra vez a gente acaba deixando escapar alguma coisa. Mas eu estou gravando esse vídeo porque eu acho que esse documentário é um documentário importante como documento histórico. É um documentário que vai mostrar para as próximas gerações o que realmente aconteceu nos governos, no finalzinho do governo petista, né? No governo da Dilma Rousseff, no final do primeiro, começo do segundo, e como a gente chegou ao ponto de eleger Jair Bolsonaro. Não vou entrar no mérito se foi certo, foi errado, se Haddad devia ter ganho, quem deveria ter ganho. Só... Oi? Devia o quê? Haddad sim. Eu tô falando, não é você, eu tô falando. Como uma amiga nossa disse, que eu não vou citar nomes aqui. Lógico. Mas você sabe de quem eu vou falar. Se fosse entre o Bolsonaro e o Alckmin, eu me enrolava numa bandeira do PSDB e ia votar. Sim, exatamente. Só tem duas pessoas, pessoalmente falando, só tem duas pessoas em quem eu não votaria de jeito nenhum, mas nem morto. Bolsodória. Não, aí a gente tá entrando no mérito de São Paulo. Eu tô falando, tipo, Bolsonaro e João Amoedo são duas pessoas que eu não votaria, porque são dois lados da mesma moeda. O Bolsonaro é o lado maluco, reacionário, o radical. E o João Amoedo é a mesma coisa que o Bolsonaro, só que light. Só que, tipo, com uma face liberal. Né? Então, tipo, é votar na mesma coisa. Eu votaria no Cabo Daciolo, mas não votaria neles. Mas, enfim, essa é uma coisa super pessoal nossa aqui. Não tem nada a ver com a crítica. A crítica é uma outra coisa que a gente já falou. E é isso, sabe? Tipo, eu acho que o documentário ele serve mais pra documentar o que tá acontecendo. É importante você ter esse tipo de trabalho que tá ali no calor da hora, né? Mostrar para as pessoas o que tá acontecendo. Porque eu tenho pra mim, e eu conheço muita gente que estuda história e que concorda com o que eu tô falando, é que tudo isso que a gente tá passando de 2013 até agora, até esse momento em que a gente tá aqui, hoje é dia 18? Hoje é dia 18 de junho, que a gente tá gravando esse vídeo, de 2019, que tudo isso vai ser uma coisa que no futuro vai ser estudado, vai ser uma coisa que as pessoas vão se debruçar sobre esse período e falar: como chegamos até aqui? O documentário já tenta investigar isso e procura uma resposta. Como que a gente chegou ao ponto de, depois de 20 anos lutando para conseguir colocar a democracia novamente no poder, tirando os militares, tirando o poder das armas, né, que foi por conta da ditadura, a gente coloca de novo, a gente pede de novo como sociedade para a ditadura voltar, como aconteceu em vários protestos, né, da época que a Dilma estava sofrendo o processo de impeachment. Teve muita gente na rua em que estava pedindo ditadura militar porque era melhor naquela época, sendo que nem viveu aquela época, sabe? Ou viveu e era rico. Ou viveu e se beneficiou da ditadura, de alguma forma. Porque a gente não tinha liberdade, o país não tinha liberdade. É uma coisa que as pessoas não entendem. A falta de liberdade, você só toma consciência da liberdade que você tem quando ela falta pra você. Então, se de repente, sei lá, as pessoas, entrasse uma ditadura militar mesmo, as pessoas iam começar a lutar contra a ditadura porque ia perceber que não tem liberdade.
Eu acho que, enfim, é uma coisa muito, muito complicada. Eu sou uma pessoa politicamente sensível, né? Tipo, eu tô sempre procurando olhar as coisas da política e tentar entender o que está acontecendo, mas é também, tipo, tentar entender. É importante você não ficar só naquela militância cega, sabe? De você só ficar batendo na tecla lá daquilo que os partidos estão falando, mas você procurar ter uma visão própria, pessoal sua. E para isso você precisa observar. Isso não existe nesses últimos tempos. Desde que aconteceu o atentado lá com o Bolsonaro, que ele levou a facada e etc., não existe mais esse negócio das pessoas pesquisar e entender. Elas vão pelo que aparece em Facebook, Twitter, Sim. Instagram, WhatsApp, principalmente. Dá pra considerar o seguinte, pessoas que têm o mesmo... Não tô falando que sou eu, não tô falando que é só tipo, centrado em mim, mas pessoas que têm um pensamento mais crítico, que procuram informações, fontes de informação, você duvida de uma informação, você vai procurar para saber se é verdade ou não. Isso está virando uma espécie de extinção. Porque hoje em dia, como o Lucas falou um pouquinho mais cedo no vídeo, as pessoas menos instruídas estão se informando pelo WhatsApp ou pelas redes sociais. Ou se deixando levar por robôs que ficam levantando tag no Twitter, né? Então, você vê com o efeito manada. Hoje a gente está nesse momento que a gente está agora, por conta da união de duas coisas. Os erros da época petista, tanto no que diz respeito, principalmente, na verdade, no que diz respeito à economia, que causou a recessão, o desemprego, como também a ascensão de uma nova forma de fazer política, que leva em consideração as redes sociais e que leva em consideração aquilo que a gente conhece como efeito manada. E o efeito manada, obviamente, é uma coisa que a internet trouxe pra gente, as redes sociais trouxeram pra gente, e vai causar muitos problemas ainda antes de ser resolvida. Nossa, eu tenho uma coisa pra dizer. Diga. Quando uma sociedade acredita mais numa rodinha de fofoca do que coisas que foram estudadas e provadas, essa sociedade tá falida. Vai dar merda e as pessoas só vão perceber depois que a merda passar. Pra você ter uma ideia, já estamos com quase 20 minutos de vídeo, mas só pra você ter uma ideia, imagina que se você for uma pessoa que gosta de pesquisar, né, não é dessas pessoas que só se informam através do Zap, se você for pesquisar sobre o período da ditadura militar, você vai ver que nos primeiros anos as pessoas estavam achando maravilhoso. As pessoas estavam achando, não, agora a gente tem segurança, agora a gente tem um país que vai crescer, pessoas de verdade governando, porque, né, na época se pensava que a autoridade das Forças Armadas era o suficiente para botar ordem no país. E tudo bem as pessoas pensarem isso. Não, Porque era uma coisa nova, era um sistema novo que as pessoas achavam que ia funcionar. Sim. Elas viram a bosta que aconteceu. Exatamente. Corrigiram, só que outra coisa, ditadura e regime, ou seja lá como as pessoas querem chamar, isso não acontece de um dia pro outro. Tipo, hoje é dia 19, hoje é dia 18, amanhã é dia 19, estamos numa ditadura. Não é assim. É tudo aos poucos. E a gente tá tendo... A gente tá tendo provas de que isso pode estar caminhando tudo para uma espécie de ditadura. Então, é porque quando a gente fala de ditadura, a gente pensa na ditadura clássica, daquele homem, tipo Nicolás Maduro. O homem que comanda todo mundo, comanda lá e ele manda e desmanda. A ditadura moderna, na verdade, ela é o que a gente está vendo hoje. Tipo, Donald Trump, por exemplo. Não vou falar que ele é um ditador, mas ele age como um. Eu acho que a forma de agir já diz muito a esse respeito. A gente já cometeu o erro de acreditar que colocando militares ou pessoas autoritárias no poder daria certo. Não dá, gente. Não dá certo. O problema é quando a gente percebe tarde demais. Enfim, olha, a gente quer encerrar o vídeo aqui. Isso foi só uma conversa, na verdade, só uma reflexão, um desabafo sobre os assuntos que são abordados no Democracia em Vertigem, que é um filme imperdível, você deve assistir com certeza. E se você chegou até aqui, obrigado, né, pela sua audiência. Enfim, assim, só para encerrar, esse filme me deixou triste, na verdade, porque a gente está vendo que é um processo político que está levando para um caminho muito perigoso e a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Hoje, se você me perguntasse o que será do Brasil daqui a 5 anos, eu não saberia dizer. E o pior,
As ideias que vêm na minha cabeça não são boas. Eu acho que qualquer pessoa sensata hoje em dia sabe disso. Bom, é isso. Você quer falar mais alguma coisa, Lucas? Não, o recado tá dado. Recado dado, então. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Duvido que esse vídeo tenha grande alcance, porque ficou longo demais, mas... Obrigado aí pela audiência. A gente se vê aqui no nosso canal 5 Tons, onde a gente fala sobre filmes e séries da Netflix e os lançamentos do cinema também. E eventualmente a gente fica aqui desabafando com você, falando aí sobre assuntos que têm relação com as produções que estão estreando. E sejam legais nos comentários. Sejam legais nos comentários. Não só do nosso canal, mas de qualquer outra plataforma. Exatamente. Você nunca vai conseguir um diálogo bom com alguém xingando. Se você quer botar o seu ponto, saiba explicar ele. O que eu tenho pra dizer a respeito disso é... Aquela ideia de que a melhor defesa é o ataque é uma mentira. Converse. As pessoas desaprenderam a conversar por conta da internet. E muito do que está acontecendo hoje no país e no mundo inteiro é por conta dessa liberação de comentários que tem nos portais, em YouTube e as redes sociais também estimulam muito isso. É por conta o anonimato faz com que as pessoas tenham coragem de falar as maiores barbaridades e isso ajuda no efeito manada com certeza. Sejam legais nos comentários, tanto com a gente como com qualquer outra pessoa, nos portais de notícia, nos outros canais. Seja legal com os outros. Não queira atacar do nada, tá bom? É isso aí. Amadurecimento. Amadureça. Fiquei puto.